Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal Fala Sério Pastor. Hoje eu estou em boa companhia. Nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o cristianismo e vamos falar também sobre o comunismo. Será que são filosofias compatíveis? Será que são ideias compatíveis? Será que uma pessoa pode se dizer cristã e comunista ao mesmo tempo? Nós vamos falar sobre isso hoje e eu tenho um convidado muito especial, Tassos Licurgo. Então, por favor, se você está aí ao vivo, já pega o link, encaminhe para os seus amigos, chame para participar com a gente aqui, para assistir essa live. E fica com a gente até o final, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Muito bem, olha só, já estou aqui com ele, o Tassos Licurgo. Olha aí, ele que é uma pessoa bastante conhecida. Eu, vira e mexe, vocês veem aí, quem acompanha o meu Instagram, vê que eu coloco alguma coisa dele. Eu já vou aqui aproveitar para mostrar para vocês, se você ainda não segue o Tassos Licurgo, você pode entrar no Instagram dele, que é esse que está aparecendo aí, @Tassos Licurgo. Você pode segui-lo nessa rede, que é a que ele mais usa, e onde ele tem disseminado, assim, bons conteúdos. Olha, gente, excelentes conteúdos. Se você não conhece, você que me segue aqui, por favor, entra lá, @Tassos Licurgo. Eu já sigo ele e, como disse, sempre tenho compartilhado os conteúdos materiais que ele traz. É realmente coisa, assim, de excelente qualidade. Para quem é cristão, para quem se preocupa com aquilo que é certo, com aquilo que é do caminho de Deus, então segue aí a página dele. Ele também tem um canal no YouTube, tá certo? O canal dele é Licurgo, você vai procurar pelo nome dele e aí você vai se inscrever. Você que é inscrito aqui no canal Fala Sério Pastor, se inscreva também no canal dele, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então, já pega esse link aí, você que está acompanhando agora, pega o link, encaminha para os seus amigos aí e chama eles para participarem com a gente aqui da nossa live. Essa é uma live bem instrutiva e eu queria, deixa eu pegar aqui, apresentar o nosso amigo Tassos Licurgo, mas de uma maneira assim mais formal, não é? Ele tem assim um cabedal acadêmico bem amplo. Ele é professor titular do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Brasil, e ele é pesquisador visitante do Reasons to Believe na Califórnia. Inclusive esteve aqui recentemente, né, Excelência, na Califórnia. Você estava por aqui esses dias, né? Tive aí faz pouco tempo. Fui fazer umas palestras aí. Olha aí. Pois é. E também ele tem atuado aí nas escolas de várias universidades, incluindo a Roberts University em Tulsa, no estado de Oklahoma, como visitante. Além de outras atividades acadêmicas, ele também é advogado, doutor Licurgo é advogado e fundador, presidente do Ministério de Defesa da Fé, onde ele atua como pastor. Eu já tive o privilégio de ouvir várias palestras dele. Sempre que tem alguma coisa nova, eu tenho assistido, tenho compartilhado e fiz o convite, ele bondosamente atendeu, viu na agenda um espaço para estar aqui conosco, para falar sobre este tema que é tão atual e, ao mesmo tempo, tem gerado bastante polêmica, não é, Excelência? Falar sobre comunismo e quantas pessoas aí dizendo, não, eu sou cristão e sou comunista. E alguns chegam até a dizer que Jesus também era comunista, né? Não, Jesus era comunista. E assim, eu fico assim estarrecido com essas posições, mas ao mesmo tempo vejo que pessoas começam a defender isso com unhas e dentes. E assim, a primeira pergunta que eu vou lançar, e quero que você fique à vontade para discorrer sobre este tema, quando a gente fala sobre comunismo e a impossibilidade do comunismo e o cristianismo andarem juntos, a gente tem notado e a gente apresenta para as pessoas, olha, na União Soviética foi assim, na Coreia do Norte é assim, nos países onde foi implantado o comunismo, pessoas são perseguidas, cristãos são perseguidos, são mortos, é uma tendência natural. E aí, via de regra, o argumento que vem de lá para cá é o seguinte: isso nunca foi comunismo. Nunca vimos o comunismo no mundo. Até hoje não foi instalado de verdade um comunismo verdadeiro. Isso daí que você está citando são regimes totalitários, mas nada tem que ver com os ideais do comunismo. Então, todas as vezes que a gente fala de um comunismo, não, ele não existiu. Aí a gente mostra as mazelas, não, mas isso aí não era comunismo. O que a gente pode falar sobre isso, Excelência? É isso aí mesmo?
Por que essas pessoas argumentam dessa forma? De fato, isso não é comunismo? O que você tem a nos dizer sobre isso daí? Vamos conversar um pouquinho. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra fazer parte aqui do seu canal no YouTube, do seu show, né, do seu programa aí, que atinge tantas pessoas. Eu agradeço pelo convite e conto sempre comigo. Comunismo é um conjunto de ideias que tem por objetivo escravizar as pessoas, colocá-las em categorias. Comunismo hoje não é o comunismo como era antigamente. Se você quiser, a gente pode falar sobre a evolução do comunismo, mas hoje em dia o comunismo é um conjunto de ideias que tem por fim colocar as pessoas nesses grupos chamados coletivistas, como feminismo, negrismo, LGBTismo, indigenismo e assim sucessivamente, para dominá-las por meio do domínio da linguagem, do pensamento e da ação. Então, comunismo é isso. E o comunismo é, de fato, uma ideologia globalista. Tem por fim conquistar o mundo. São 3 ideologias globalistas. O comunismo é uma delas. As outras 2 são o que eu chamo de rentismo globalista e o Islã. Então, o Islã, o rentismo e o comunismo são 3 ideologias que tentam dominar o mundo. Então, nesse sentido, o comunismo é mais atual do que nunca, está presente em todos os lugares, tem atacado o Brasil de forma feroz, principalmente a área da cultura, da educação, do entretenimento, e agora tenta invadir as igrejas, e como um câncer, destruir a igreja de dentro para fora. E na igreja católica isso se dá de maneira principal pela teologia da libertação, e na igreja evangélica pela teologia da missão integral. Muito bem. Quem seriam esses principais expoentes dessa, tanto da Igreja Católica quanto na Igreja Evangélica? A gente tem também na área da educação, né? Talvez o Paulo Freire se destaque aí como uma figura importante. Mas dentro dessa teologia, como você citou aí, da teologia da libertação e também dentro da teologia integral, da missão integral, você citaria quais principais expoentes que tem Primeiramente, nós temos que entender o que é que está por trás disso. Ok. Porque vou falar um pouco da história do comunismo, que Marx e Engels, quando eles criam uma teoria de como a sociedade vai funcionar. E, para eles, o desenvolvimento da sociedade se dá assim: você teria um regime feudal, e a partir daí você teria uma revolução interna que geraria um novo sistema, que é o sistema capitalista. O regime feudal, você teria tensões, e então você teria uma revolução interna, que é a revolução burguesa, você teria o capitalismo, teria tensões, teria uma nova revolução, a revolução operária, você teria o comunismo. Então, para Marx, o comunismo se daria assim: você teria sempre, as sociedades funcionariam do feudalismo para o capitalismo e então para o comunismo. Acontece que essa ideia não funciona. E não funciona não é porque eu não queira que funcione, ou porque alguém não queira que funcione, é porque sociedades não se comportam da forma que Marx previu. E o primeiro contra-exemplo a isso foi a própria Revolução Russa, em 1917. Na Revolução Russa, nós tivemos um Estado feudal que passou para o Estado comunista com uma burguesia irrelevante. Então, aquela ideia inicial de Marx de dividir as pessoas no âmbito da economia, porque tudo era uma passagem no âmbito da economia. Para Marx, a economia é que importava, a parte material é que importava. E toda a parte ideológica era uma consequência da economia. Então, aquela ideia inicial de dividir as pessoas no âmbito da economia, como, por exemplo, empregado, empregador, proletariado, burguês, isso passa gradativamente a ser abandonado e passa a se atuar no campo da ideologia. O próprio Lenin, na Revolução Russa, já dá um elemento muito mais político ao comunismo e menos econômico. Mas eu sempre destaco um pensador italiano chamado Antonio Gramsci, que estava inclusive preso sob o regime de Mussolini, onde ele estava na prisão, onde ele escreveu as Cartas do Cárcere, e lá ele diz assim: nós temos que atuar na ideologia. Para que nós dominemos, atuemos na ideologia. Então, você veja que, em vez de colocar empregado contra empregador, proletariado contra burguês, a oposição se dá no âmbito ideológico. E como é que se dá no âmbito ideológico? O homem contra a mulher,
o heterossexual contra o homossexual, o negro contra o branco, o índio contra o não índio, e assim sucessivamente. Então você coloca essas pessoas em categorias para dominá-las, E essas distinções passam a invadir a igreja, porque a igreja é o grande obstáculo contra isso. Onde o evangelho é pregado, há um obstáculo muito grande para que essas divisões ocorram por vários motivos, né? O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, no momento em que 75% da população de Atenas eram de escravos e 50% da de Roma eram de escravos, o apóstolo Paulo diz, não há escravo nem livre, homem nem mulher, judeu nem gentil, todos são um em Cristo Jesus. No Brasil, aqui, as Assembleias de Deus, desde sempre, teve grandes mentores de todas as cores, negros e muitos. Não há racismo no Brasil estrutural e muito menos na igreja. Então, a igreja é um grande obstáculo a esses intuitos comunistas de dividir as pessoas. É por isso que o comunismo tenta destruir as duas instituições principais do cristianismo, a igreja e a família. E a forma de destruir a igreja, é propondo uma substituição, porque Gramsci ele também diz assim, você tem que entregar um conteúdo ruim, mas com um rótulo bom. Você entrega um veneno, mas o rótulo é bom. Então, o comunismo, ele passa a atacar as igrejas com uma proposta que nasce lá na reunião de Lausanne, né, que os teólogos latino-americanos tiveram um desempenho mais relevante do que deveriam ter lá, porque foi lá que criou-se de forma mais efetiva essa perspectiva. Então, passa-se a entender a igreja não como um lugar de propagação do reino de Deus, de arrependimento, não um lugar de propagação da libertação dos pecados, mas a igreja passa a ser gradativamente transformada em uma ONG. A caridade, a cesta básica, passa a ser o fim da igreja. Quando eu falo isso, eu tenho muito cuidado. É um assunto delicado. Por quê? Porque eu não sou contra a caridade. Claro. Agora, eu sou radicalmente contra a caridade como o fim da igreja. A igreja não é uma instituição de caridade. A igreja é uma instituição, é o corpo de Cristo, é uma instituição de liberdade. Agora, uma vez que a pessoa é salva, entrega a sua vida ao Senhor, a consequência disso é um espírito caridoso. Agora, quando você propõe que a igreja tem por fim a caridade, você acaba, no final, tirando Jesus Cristo e colocando a cesta básica no lugar. Então, as pessoas acham que por estarem fazendo caridade na igreja está tudo certo, quando na realidade estão descendo a ladeira bem maciça, escorregadia, que vai direto para o inferno. Então, esse é o grande problema que acontece. Então, é nesse aspecto do comunismo ideológico, do comunismo coletivista, que trata as pessoas em grupo, que acaba com a individualidade, que o comunismo tem atacado e destruído a igreja de dentro para fora. Você veja que um negro, por exemplo, ele é conclamado pelo comunismo a se identificar antes como negro, não como indivíduo. A cor da pele é de só menos importância para a forma como a pessoa pensa. Mas o comunismo vai dizer, por você ser negro, você tem que ter uma pauta negrista. Por você ser mulher, você tem que ter uma pauta feminista. O branco, com 2 anos de idade, está aprendendo na escola que ele é culpado, sem saber nem falar direito. A primeira palavra que ele aprende é sou culpado, sou culpado. Então, isso é um domínio externo da pessoa, tratando as pessoas como se fosse uma comunidade de insetos. A igreja genuína rompe com tudo isso. E a família também. A família é um elemento natural da identidade do homem. E é um obstáculo a esses arroubos do comunismo de dizer que você deve se identificar primeiro pela característica externa. O comunismo quer que, por exemplo, a mulher se identifique antes como mulher, não como indivíduo. Então, por você ser mulher, a sua pauta política é a feminista. Agora, na família, isso se quebra, porque na família genuína, a sua identidade primeiro é ali, na família. Aqui eu sou nordestino, sertanejo, e aqui no sertão, as pessoas falam assim, ó, você pergunta, quem é fulana? Aí a pessoa diz assim, é Maria de Francisca de Severino. Vai fazendo assim, sabe? É Maria, filha de Francisca, que é neta de Severino, e assim vai subir, se deixar, chega até a árvore genealógica, chega até Adão.
Pô, ali é a identidade da família. Então, a família e a igreja são obstáculos. E todas essas pessoas, como o Leonardo Boff e tem outros pastores aqui, o Leonardo Boff na Católica e outros pastores aqui na igreja evangélica, que são como se dizem comunistas, na realidade são lobos em pele de cordeiro, tem uma pauta satânica dentro da igreja, tentam tirar Jesus Cristo do lugar que ele deve estar para colocar, como forma eu disse, a cesta básica. E isso tem várias vertentes que a gente pode até se aprofundar se você quiser. Não é só isso, mas a parte da sexualidade, tem o instrumento de ação por meio da linguagem, enfim, eu estou à sua disposição, mas tem muitas coisas para falar sobre isso aí, mas o básico é isso que eu falei. Você falou sobre, então, os primórdios ali com Karl Marx e como isso se desenvolveu. Poderia falar um pouquinho sobre a escola de Frankfurt e a influência que ela teve nesse comunismo atual? Ou seria correto dizer que nós temos vários comunismos? Seria correto a gente falar? Porque, como eu disse, né, a turma anda dizendo assim, não, nunca foi instalado o comunismo. Né? Aí você olha, se você pegar Marx mesmo, nada do que aconteceu foi comunismo. Rapaz, é sério. Sim. Todo mundo leu Marx, ninguém chegou a conclusão nenhuma, ninguém entendeu Marx, e todo mundo, na hora de instalar o comunismo, fez tudo errado. Ou o camarada não soube se explicar direito o que ele realmente queria, e todo mundo que lê faz errado, ou existiu algum tipo de comunismo, alguma ideia de comunismo, e aí eu acredito, como você falou, com o passar do tempo, as ideologias foram se unindo com esses grupos. Eu já aproveitaria para pedir para você falar também sobre talvez aí já sejam muitas coisas, mas acho que você vai dar conta, sobre as loucuras que essas novas ideologias elas fornecem. Por exemplo, você tem, como você até já falou em outro vídeo que eu acompanhei no podcast, você tem o LGBTismo apoiando o Hamas. Quer dizer, são coisas que não são incompatíveis, né? Então, fala um pouquinho sobre a escola de Frankfurt, esse desenvolvimento aí, como que isso tem influenciado nesse comunismo atual. Primeiro, é importante que nós deixemos bastante claro que as pessoas abandonam o marxismo não é porque se conscientizam, não, é porque o marxismo não funciona. Não é uma questão de você querer abandonar, é simplesmente você entender que aquilo não funciona. Todas as tentativas de domínio da economia, no âmbito da economia, quebram o país. As leis da economia são praticamente como leis da gravidade, são indomáveis. Então, a perspectiva original de Marx, desenvolvimento da sociedade com base na economia, se mostra falha, não funciona. Não funciona. É por isso que logo ali, logo com Lenin, logo na Revolução Russa, isso ficou claro. Essa mudança passa a ocorrer. Então, hoje em dia, os países comunistas deixam a economia livre, os mais recentes. Veja bem, o parceiro comercial número 1 do Brasil não são os Estados Unidos, é a China. Quando você viaja ali para o Oriente e faz conexão em Dubai, você pega muita gente que vem da China, você pergunta o que os brasileiros foram fazer na China, eles vão dizer negócios. São Paulo aqui, tem várias pessoas aprendendo mandarim. Por que estão aprendendo mandarim? Por razões econômicas. Então, o inimigo do comunismo não é o capitalismo, como o senso comum pensa. O inimigo do comunismo não é mais no âmbito da economia. O inimigo do comunismo é no âmbito da ideologia. E quem é o defensor dos valores? O cristianismo. Então, é muito importante que se entenda isso. Rapaz, olha, eu fiquei impressionado com o que você falou aí, porque eu já tinha falado isso e as pessoas me criticaram por falar isso daí, Tassos. Eu disse para as pessoas, olha, o inimigo do comunismo não é o capitalismo, porque você tem países comunistas que usufruem e muito do capitalismo. Então, o capitalismo não barra o comunismo. Tanto que num país capitalista você pode se dizer comunista. E dentro de países que são como regimes comunistas, como a China, que é o Partido Comunista Chinês, está lá, o capitalismo anda solto. Se tem um país que gosta de capitalismo, é a China. Agora você tocou num ponto, assim, para mim, fantástico, que é justamente essa questão ideológica, e quem vai fazer frente a isso é justamente o cristianismo. E tá aí o ódio do comunismo com o cristianismo, né? Quando eu for falar, se puder ficar aí, é melhor, porque senão você desaparece, eu fico preocupado onde você foi.
Ah, não, é porque eu gosto de deixar o layout Não, mas solo fica, ali, você fica aí que sozinho. é melhor, mas a gente fica nojento. Ó, Então tá bom, então vou ficar aqui agora. é melhor. Ó, exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Agora, o comunismo, ele não abandona a tentativa de domínio da economia, não é porque ele se conscientiza, não, é porque ele chegou à conclusão que não consegue. Entendeu? As leis da economia são indomáveis. Toda tentativa de domínio das leis da economia, acontece o quê? Quebra o país. Você veja o caso brasileiro, quando você tem um governo que tem uma tendência mais comunista e ainda ultrapassada, tenta dominar ou interferir mais fortemente na economia, começa a quebrar. Petrobras agora vai dar prejuízo. Porque as leis são fortes. Então, o comunismo, em lugares que não precisam mais acabar com o maior obstáculo a ele, que é o cristianismo, como é o caso da China e Rússia, por exemplo, são fortemente capitalistas. E eu digo mais, se você me perguntar quais são os países mais conservadores do mundo, eu diria China e Rússia. Porque esses elementos ideológicos têm por fim descristianizar o Ocidente, para que o maior obstáculo no âmbito dos valores seja destruído, é a ideia deles, para que haja o domínio total da ideologia comunista. E a forma de fazer isso, você perguntou na pergunta anterior sobre a escola de Frankfurt. Isso. A forma de fazer isso, mais poderosa, tem muitas, né? A sexualidade é uma, tem muitas outras, mas a forma mais poderosa de fazer isso foi descoberta recentemente, no século XX, na escola de Frankfurt, né? Frankfurter Schule, e também com outros filósofos do século XX que não eram nem da escola de Frankfurt, como Ludwig Wittgenstein. Então, a grande descoberta foi a seguinte, que o nosso pensamento ele está dentro da nossa capacidade linguística. O pensamento está circunscrito à nossa capacidade linguística. Então, se você quer dominar o pensamento de alguém, basta que você domine a linguagem. Da forma que você fala, você pensa. E da forma que você pensa, você age. Se você quer dominar o pensamento de alguém, a escola de Frankfurt sugere, domina a linguagem. E é por isso que hoje existe um ataque feroz em muitos âmbitos à capacidade linguística das pessoas. Em todas as áreas que você quiser, existe isso. Desde as crianças que não aprendem mais a ler, nós inventamos a impressionante instituição da escola que não sabe ensinar ninguém a ler. Mais de 50% das crianças com 8 anos de idade não conseguem ler 60 palavras por minuto, nem fazer contas simples de matemática. Então, os métodos clássicos que funcionavam para ensinar as crianças a ler foram abandonados. O método silábico, o método fônico, o trivium, o quadrivium, tudo, a educação clássica, tudo isso foi abandonado. Agora o que você tem é uma militância comunista inspirada por Paulo Freire e por John Dewey, que influenciam a cartilha comunista da Unesco e do MEC, para tornar os alunos não mais estudantes, mas sim militantes mirins. Então, você cria, o Estado cria uma organização, uma estrutura de fazer com que crie-se uma massa de idiotas úteis, analfabetos funcionais. Uau. Se o pai não ensinar a criança a ler hoje, a criança não vai aprender a ler na escola. Porque a metodologia que eles utilizam na escola não permite, por exemplo, que a pessoa escreva a casa com Z, o professor não pode chegar e dizer, tá errado, meu filho, riscar com aquelas canetas vermelhas, não pode mais, sabe? Uau. Uau. A ideia construtivista de que o saber nasce de dentro e não tem que ser desvelado da realidade. Então, a proposta educacional, o CONAI, que acabou ontem... Tava vendo isso aí, rapaz, as notícias.
É de uma absurdidade indizível, inenarrável. É de uma coisa que inimaginável. É como tem um ditado que o povo diz assim, né? A gente chegou no fundo do poço, aí lá no fundo do poço tinha um alçapão. E entraram no alçapão do fundo do poço. Nossa. Militância ideológica, política, LGBTista. E aí vem, por exemplo, a parte da sexualidade. Uhum. É outra estratégia. O pensador na escola de Frankfurt que fazia isso foi Marcuse. A sexualidade diz respeito a impulsos primitivos. A criança não precisa ser um intelectual, um filósofo, para ser atingido ferozmente na questão da sexualidade. É por isso que é tão usada para destruir a capacidade da criança. O LGBTismo é um movimento político. Que é diferente da pessoa que se diz homossexual. A gente tem que diferenciar as duas coisas, né? Qual é a diferença? A diferença é que a homossexualidade é um comportamento que está no campo das possibilidades da realidade. Se um homem tiver uma relação sexual com outro homem, aquele homem é homossexual. O LGBTismo propõe algo que está fora do campo da realidade, como é a ideia de que um homem pode se transformar numa mulher. Ou uma mulher transformar num homem. Por mais que o homem queira, ele acha que é uma mulher, ele não será uma mulher. Não será, não é porque eu não quero que seja, entendeu? Não é porque a igreja não quer que seja. Não, ele não será porque existe um impeditivo chamado biologia. Realidade. A realidade impede. Não pode. Ele pode se tornar um homem efeminado, mas uma mulher ele não se torna. Então você passa para a criança isso, que ela que quase que como uma imposição, e é uma imposição mesmo, e uma imposição sutil, ela tem que aceitar aquilo. Só que aquilo ela não vai aceitar no campo da racionalidade, porque é absolutamente irracional. O campo cognitivo da cognoscibilidade infantil que é afetado por essas assertivas que ela tem que aceitar é o campo da religiosidade. E não é uma religiosidade cristã, porque o cristianismo, pela 1 de Pedro 3,15, por exemplo, exige uma base racional. O LGBTismo é uma nova religiosidade, uma religiosidade irracional, que cria fiéis, militantes a todo momento por esta máquina que é a ideologia comunista. Uau! Agora, eu estou falando das crianças, mas são vários exemplos. Eu representei o Brasil no governo anterior, eu representei o Brasil na reunião dos países da língua portuguesa, chama CPLP. Foi a reunião, a capital era Luanda, lá em Angola. E você chega lá, as pessoas querem mudanças. A gente tem uma reunião lá sobre as mudanças da língua portuguesa. Querem reformas na língua portuguesa. Reformas e mais reformas. É tal do pronome neutro. Não, pronome neutro é caso de psiquiatria. Pronome neutro já é caso de tratamento psiquiátrico. Eu estou falando de reformas do tipo tirar o trema, tirar o hífen, faz isso, tirar o trema, quero tirar o hífen, quero fazer não sei o quê. Essas reformas também são ações ferozes no âmbito da linguagem para atrapalhar o pensamento. Por quê? Porque você pega uma criança hoje, ou um jovem, um adolescente, ele pega um livro para ler. Ele abre o livro, ele vê um trema. Muita gente não sabe nem o que é trema. São 2 pontos que se usava em cima do U. Aí a pessoa vê o trema, aí diz, não, esse livro aqui eu não vou ler. Ele é escrito no português antigo. Portanto, é obsoleto. Então, os livros da tradição já são todos tirados por reformas inúteis da língua portuguesa. A língua portuguesa muda, todas as línguas mudam, mas elas mudam naturalmente, nunca por imposição estatal. Linguagem neutra já é outra coisa, já é o âmbito da psiquiatria. É o âmbito da psiquiatria. É você, de fato, querer impor
uma língua que ninguém fala. Por questões políticas, e as pessoas têm medo de escolher as palavras. Agora, lembre-se do que eu falei. Da forma que você fala, você pensa. Da forma que você pensa, você age. Se você abrir mão da sua capacidade linguística, você está abrindo mão da sua capacidade de pensamento. Se você deixar as pessoas escolherem as palavras que você usa, você está deixando as pessoas controlarem o seu pensamento. Então, hoje em dia, o povo não sabe mais nada. Você quer ver uma coisa? O movimento político LGBTista criou essa sigla, LGBT, e a próxima letra é Q. Certo. Queer. Queer. O que é queer? Mas, pastor Eleazar, você sabe por que você não sabe o que é queer? Porque ninguém sabe. É uma palavra que tem, por definição, não ser definível. Se você cria palavras que não podem ser definidas, você está afetando ferozmente, ferindo de morte a capacidade de pensamento. Agora, eu não preciso hoje em dia nem usar mais o exemplo do queer. Você perguntar aí nos Estados Unidos ou no Ocidente ou em qualquer lugar, você perguntar o que é uma mulher. O povo não sabe dizer o que é uma mulher. Impressionante, diante disso daí que você está falando, que nunca houve tantos movimentos pró-defesa da mulher, dizendo, mulher, direito da mulher, a mulher não pode ser escravizada, e aí vem o movimento feminista, e temos que defender a mulher, o negócio é defender a mulher. Aí você chega e diz o que é mulher. O feminismo não defende a mulher. O feminismo escraviza a mulher. Quem gosta do feminismo é a feminista, não é a mulher. A mulher é escrava do feminismo. Quem gosta do negrismo é o negrista. O negro é escravizado pelo negrismo. Quem gosta do indigenismo é o indigenista. O índio sofre na mão do indigenismo. E assim sucessivamente. Basta uma mulher pensar livremente e não seguir a cartilha política feminista, que ela será fortemente atacada. O Ocidente está cheio. Eu vi um concurso de Miss, que foi nos Estados Unidos, que participou lá um homem que se fantasiava de mulher. Mas as outras mulheres, coitadas, eu acho que faziam bem uns 2 anos que não comia direito, para ficar tudo bem magrinha. Aí chegou um homem horrível, caba gordo, feio, fantasiado de mulher, e tirou o primeiro lugar do concurso de Miss. Não é possível. Aí esse primeiro lugar aí, ele recebeu bolsa para a universidade, recebeu tudo, recebeu aquilo. Cadê o movimento feminista para defender as mulheres? Mas aí vão dizer que esse camarada é mulher, porque mulher é uma autopercepção, ele se enxerga como mulher. A modalidade feminina do esporte está acabando. Verdade. Está acabando. Você pega, tem aí aquele Thomas, Lia Thomas, alguma coisa, nadador aí. Ele estava 40º, não sei quanto, lá no ranking mundial. A mulher não tem a menor condição física de competir com o homem. O homem é muito superior fisicamente a uma mulher. Se você botar um homem para competir com a mulher na mesma modalidade, acabou essa modalidade feminina. E cadê o feminismo para defender? Tanto um homem não pode se transformar em uma mulher e de maneira justa participar da modalidade feminina, que você não vê nenhum exemplo de uma mulher que acha que é homem participar da modalidade masculina. Por que o povo não pensa nisso? Pois é. Não tem uma mulher que se acha que é homem que está competindo na modalidade masculina. Por quê? Porque na primeira pancada que levar, teve um homem que se dizia mulher, foi participar do MMA. A mulher que lutou com esse homem teve traumatismo craniano. Cadê o feminismo? O feminismo quer destruir com a mulher. Destruir. É um movimento contra a mulher. Quem gosta é a feminista.
É triste isso daí. Eu fiquei observando, né, justamente essas contrariedades que existem hoje, né? Pessoas que se dizem defender o direito das mulheres, estão ali pelas mulheres, porque mulheres precisam de salário, mulheres disso, mulheres aquilo, porque salário desigual, porque faz um monte de coisa para defender a mulher, e você chega e diz o que é mulher, não sabe definir o que é mulher. Se eu, barbado aqui, eu e você de barba, chegarmos amanhã e dissermos assim, nós somos mulheres, e todos os direitos de mulher vai ter e acabou. E assim, porque não importa mais aí aquilo que você falou no âmbito da linguagem, essa questão da autopercepção está tomando o lugar da realidade. Não importa o que se vê, a realidade que está diante dos olhos, mas a minha autopercepção, e a minha autopercepção, ela suplanta a realidade. Então, se eu me enxergo como mulher, não importa se eu estou de barba, não importa o órgão que tem aqui dentro das minhas calças, não importa. Se eu me enxergar como mulher, eu sou mulher, você tem que me respeitar e acabou. E aí, aqui a gente não está de maneira nenhuma atacando a opção sexual de cada pessoa é livre para escolher ser o que quiser. Agora eu estava vendo reportagens de pessoas que se identificam como animais. Teve alunos aqui nos Estados Unidos, Tassos, que queria que a professora chamasse miando. Miau, para ele responder miau também, porque ele se identifica como gato. E se chamar pelo nome, ele acha um absurdo. Né? Então, assim, a gente tem pessoas que se identificam com animais, mas é aquilo que eu digo, sabe? Você se identifica com animal, se você se identifica como um poste, como uma árvore, a sua autopercepção é sua. Você pode se identificar como você quiser. Só que a sua autopercepção não pode impor uma realidade. Você não pode impor a sua autopercepção a todas as pessoas e fazer com que a realidade seja suplantada pela sua autopercepção. Eu só acrescento o seguinte: a autopercepção pode ser um indício de quadros severos psiquiátricos. Mas dizer isso... Não, mas isso aí é lógico. Hoje em dia tem a normalização dos quadros psiquiátricos, da loucura. Então, isso tem nada a ver com opção sexual. Tem nada a ver. Mas, por exemplo, um homem que se acha um avestruz, ele tem de ser tratado. É uma falsa percepção da realidade. Você não pode tratar um homem que se acha um avestruz dando a ele ração, botando a cabeça dele no buraco, diz que o avestruz enterra a cabeça no buraco. Não pode fazer isso. Uma pessoa com anorexia. O que é uma pessoa com anorexia? É uma pessoa magérrima que se considera obesa. Não é isso? A anorexia, a pessoa magra que se considera gorda. A pessoa que se auto-identifica como gorda vai para o médico. O tratamento para ela é lipoaspiração? Não. Se você fizer lipoaspiração numa pessoa anoréxica, isso é uma perversidade. Assim como é você fazer amputação do pênis do homem para dizer que ele vai se tornar uma mulher. Ele não vai se tornar uma mulher, ele vai se tornar um homem amputado. Você colocar bloqueadores hormonais em crianças, hormônios do sexo oposto. Eu tô falando isso porque é um cuidado com a pessoa. Então, mais de 50% dos adolescentes que se submetem a essa cirurgia... Se arrependem, né? Se arrependem não, se envolvem com questão de suicídio. Uau. Nós não estamos brincando com isso. Então, assim, se você chega... A história da psiquiatria tratou isso como disforia de gênero. Hoje, tem muitos que estão nisso por questão de influência do meio. Mas se você chegar para um homem que acha uma mulher e você dizer assim, olha, você pode se tornar uma mulher, é uma maldade, uma crueldade com a pessoa, porque ele nunca vai se tornar. Então você está dando uma falsa expectativa de que uma cirurgia, bloqueadores hormonais, isso, aquilo, outro, vai atingir o objetivo dele, quando não vai. Quando ele descobre que não vai, ele entra numa depressão profunda. Isso é gravíssimo, é uma coisa assim, de uma maldade, de uma perversidade sem tamanho. Isso não tem nada a ver com a questão da opção sexual. A opção sexual é uma opção. Não quer dizer que seja certa, mas está dentro dos campos da possibilidade da realidade. Um homem,
a realidade permite que o homem tenha relações sexuais, enquanto o homem tem relações. Isso está dentro do campo da realidade. Não quer dizer, não estou dizendo que está dentro do campo do que é correto, mas é possível no campo da realidade. Agora, o homem se transformar na mulher, meu querido, a mulher se transformar no homem, pode fazer o que for, mas não conseguirá. É porque o indivíduo ele acaba dizendo que existe o que está aqui dentro e não é compatível com o que ele vê. E aí, como você falou, ele vai amputar, ele vai colocar silicone, ele vai fazer cirurgia, vai fazer um monte de coisas, mas não vai alterar o XY, não vai alterar o XX. A biologia, ela não pode se submeter à minha percepção, né? Aquilo que eu acho que sou, o meu pensamento. Então, se o indivíduo ele diz, olha, é como um indivíduo, eu sou de baixa estatura, 1,5 m, por exemplo, eu acredito que eu sou alto. Você vai entrar numa loja, vai comprar roupas tamanho GG, porque você acha que tem 2,10 m, vai lá, vai ficar como aquela roupa? Ridículo em você, não vai caber, vai ficar folgada. Ou se você é altão demais, você diz, não, mas eu me enxergo como anão e vai comprar roupa pequena, você não vai conseguir. E a pessoa pode dizer assim, mas a realidade está ali, ele é alto, não tem o que mudar. E é impressionante como parece que é algo tão simples assim, né? A realidade está ali, o indivíduo ele é alto, não adianta ele comprar roupa pequena porque ele é alto, ou ele é muito baixo, não adianta comprar roupas grandes porque vai ficar estranho. Mas essa mesma percepção parece passar de lado quando o assunto envolve a sexualidade. Quer dizer, o indivíduo ele se enxerga de uma forma, ele vai, como você falou, fazer a amputação de um órgão saudável, vai retirar, mas ele nunca vai conseguir colocar um útero funcional dentro do ventre, sabe? E depois viver como uma mulher no sentido de engravidar e tudo mais. Então, esses bloqueadores, esses hormônios têm feito assim. Eu tenho acompanhado casos de pessoas, inclusive já entrevistei até aqui, Tassos, no meu canal, uma pessoa que fez cirurgia de mudança e se arrependeu depois. E ele já tinha retirado o órgão e se arrependeu. A pessoa quiser, pode depois buscar aqui no canal. A propósito, eu estou entrevistando aqui o Tassos Licurgo. Você que chegou agora, temos agora 187 pessoas ao vivo. Você pode se inscrever para acompanhar o Tassos, não é? nas suas redes sociais. O seu Instagram é esse que está aparecendo aí, @TassosLicurgo, materiais assim fantásticos, você pode acompanhar e pode procurar Licurgo, que é o canal dele no YouTube. Mas como eu estava dizendo, ele se arrependeu e não pode mais, porque não tem como implantar de volta, né, uma vez que foi tirado aquele órgão saudável. Então, assim, a gente tem visto isso cada vez mais e, como você falou, tratou aí do âmbito da linguagem, eu queria fazer menção de algo que é recente também, o Ministério da Saúde, ao falar de mulheres, mães que engravidaram e tiveram filhos, ao invés de usar o termo correto, o termo lógico para uma pessoa que tem um filho, né, e deu à luz a um filho, ao invés de colocar assim, colocou pessoa que pariu. Pessoa que pariu. Ao invés de ter ali o nome mãe, pessoa que pariu. Será que isso aí também entra nessa questão que você estava falando, no âmbito da linguagem, para alterar e fazer com que, enfim... É o esvaziamento do conceito de mãe, pai, família. Agora, antes de nós entrarmos aí, eu quero só fazer você me permite, você falou da absurdidade decorrente de uma pessoa que é baixa querer ser alta, alta querer ser baixa. Uhum. Só que é mais grave. É o seguinte, é um homem de 50 anos, um marmanjo de 50 anos, que se auto-identifica como uma menininha de 6 anos de idade. Já vi isso. E já viu, né? E daqui a pouco essa menininha de 6 anos de idade vai querer ter um namoradinho. Rapaz. Por que os drag shows só tem homem? Só tem marmanjo. Impressionante. Tá entendendo? Uhum. Tá entendendo que é algo assim muito perigoso. E agora, voltando à questão, sim, é um ataque feroz ao conceito de mãe, de pai, de família. O comunismo diz que o filho não pertence à família, o filho pertence ao Estado. Para que se torne um militante. As crianças na escola hoje são forçadas, induzidas,
induzidas a denunciar os pais se jogar papel no chão, por exemplo. Uma vez um amigo meu disse que jogou um papel no escritório dele, jogou um papel no chão. Aí o filho chegou e disse: papai, se o senhor jogar o papel no chão de novo, eu vou falar para a tia. Quebrando os laços de cumplicidade, confidencialidade intrafamiliares, na família. Então é muito grave. Tá entendendo? E assim vai destruindo por completo as duas únicas, como você colocou aí, as últimas fronteiras, né, que barram ali o comunismo, que é a igreja e a família. Você falou também de algo que eu achei bem interessante. Você disse que não existe racismo estrutural no Brasil. Existem pessoas racistas, isso a gente não pode negar. Existem pessoas racistas, e eu digo racismo de ambas as partes, né? Tanto do branco quanto do negro, quanto do negro quanto do branco. Existe racismo, existe, como você colocou aí, a questão do branco já nascer se sentindo culpado, né? Você tem uma dívida histórica, e aí você tem a questão do negrismo como a militância, né? Mas quando você toca nesse aspecto de que não existe um racismo estrutural no Brasil, o que você quer dizer com isso? Seria a mesma coisa dizer que não existe racismo? Não existe. Olha, racista existe, como existe assassino, existe pedófilo, existe homem que acha que é mulher, existe doido de todo tipo. Certo? Racismo estrutural do Brasil não há. E por que não há? Pela constatação fática de que nós somos um povo mestiço. Eu não digo que não tem racismo estrutural no Brasil, não é porque eu acho, eu sinto, que o comunista só gosta de dizer as coisas pelo que ele sente, pelo que ele... Não é isso, não. Numa sociedade estruturalmente racista, as pessoas não se miscigenam. Não se misturam, né? Não se misturam. Se uma sociedade é, por natureza, miscigenada, isso é um indício de que não há racismo na sociedade. Estruturalmente, a sociedade, o país não é racista. Senão isso não aconteceria. A miscigenação no Brasil é anterior à chegada dos negros. Eu, quando era criança, eu aprendia, nós somos um povo mestiço. A mestiçagem, hoje em dia não se aprende mais assim. A mestiçagem do Brasil é um tratado de paz. É uma solução à questão racial que em tantos outros países é presente. O Brasil Aqui onde eu moro mesmo tem. Pois o Brasil solucionou. Pois se onde você mora tem, você vai ver que negro casa com negro, branco casa com branco. Ou não é assim? É. Aqui nos Estados Unidos, em vários locais, ainda existe. Eu não diria talvez estrutural, mas existe ainda bastante. É uma realidade que eu não via no Brasil quando eu estava aí. Quando eu cheguei aqui, eu achei estranho. Eu digo, como é que as coisas são um pouquinho diferentes aqui, né? Tem a questão do Black Lives Matter é bem forte aqui, enfim. No Brasil, nós não vemos a cor da pessoa. E outra coisa, viu? Em 1910, no início do século passado, o presidente do Brasil era um negro. Uau! Nilo Peçanha. O negro. Quando é que Obama celebrou Obama com 1910, nós temos um negro. Verdade. O patrono da literatura nacional é considerado um negro, Machado de Assis. Pelé era conhecido aqui por Rei Pelé. Verdade. Não existe. Outra coisa, escravidão não tem nada a ver com a cor da pele, não, meu querido. A escravidão brasileira não escravizou o pessoal porque o pessoal era negro, não. Não tem nada a ver com a cor da pele, não. Os piratas da Berbéria, do norte da África, sim, negros, escravizaram portugueses do século XV ao XVIII, antes da escravidão brasileira. Então a gente tem uma dívida histórica anterior a... Se for levar a sério a questão de dívida histórica, nós temos que cobrar dos muçulmanos do norte da África. Vá lá cobrar para eles, para ver o que acontece com você. Uau! Que coisa interessante. Egito.
O Egito, 70 pessoas, 70 judeus entraram no Egito como convidados. Sim. Com Jacó. Sim. Após 400 anos, nós tínhamos 2 milhões de escravos. Então, escravidão é uma chaga da civilização que existe até hoje. Na Síria, você tem escravidão. Isso não tem nada a ver com questão da pele. Nada a ver. Então, você chega com uma criança que é branca, com 2 anos de idade, dizer que é culpado. Culpado de quê? Outra coisa, que conversa é essa que tem 80% de negro no Brasil? Saia em qualquer lugar do Brasil, olha a rua para ver se você acha 80% de pessoa negra. Vá na periferia e veja se tem 80% de pessoa negra na periferia. Isso é uma manobra que é feita pelo comunismo com base no IBGE. O IBGE, amigo, é o seguinte. Chega na sua casa e diz, você é o quê? Aí eu não posso dizer, eu sou indígena, eu tenho as opções indígena, negro, pardo, essas opções, branco. Pronto. E quem é mestiço? Sim. Quem é o Brasil, a maior colônia japonesa fora do Japão é no Brasil. Uau. Quem é misto? Você sabia disso? Não. É São Paulo. São Paulo, né? Se você chega para aquela pessoa que é uma mistura de japonês com branco, o IBGE vai marcar que é o quê? Ele é o quê? Não é branco. Não é branco, é pardo. Vai marcar o quê? Pardo. Quando se quer dizer que 80% da população do Brasil é de negro, somam-se os pardos e os negros. Agora, quando se quer dizer, por exemplo, que a população carcerária do Brasil é de 80%, somam-se pardos e negros. Agora, se você perguntar assim, quantos negros nós temos na alta administração federal? Separam-se os pardos, fica 8%. Os pardos vai para o lado dos brancos agora. Vai para o lado dos brancos quando convém, vai para o lado dos pretos quando convém, e pardo muitas vezes que é de japonês, que é de árabe. Porque o Brasil tem todo tipo, né? O passaporte mais caro no mercado negro mundial é o brasileiro. Você sabe por quê? Não. Porque qualquer foto que se botar ali passa por brasileiro. Uau. Se você botar um galego, alemão pode ser brasileiro. Se você botar um japonês, é brasileiro. Se botar um negro, é brasileiro. Se botar um mestiço, é brasileiro. Se botar um índio, pode ser brasileiro. Se botar quem for, é brasileiro. O brasileiro não tem uma cara específica, né? Porque nós somos um povo misturado, mestiço. Essa é a nossa grande riqueza. Então, isso é uma conversa. Aí você coloca cotas e mais cotas para dominar o negro, que eu vou falar que a cota é ruim para o negro. Você coloca cotas e mais cotas, na hora de dizer quem vai, você tem um tribunal racial. As universidades brasileiras têm um tribunal racial. Vai olhar para você, vai medir a largura do seu nariz, a largura da sua boca. Para dizer se você é mesmo. Amigo, isso está acontecendo hoje em dia. Uau! Parece que eu estou falando de coisa de 3 séculos atrás, né? Isso está acontecendo. Eu estou vendo aqui os escravos na praça e os donos lá olhando a boca. Pois é. Aí o que é que você coloca hoje? O que é que estão fazendo com essas pessoas? Dando a elas uma perspectiva de vitimismo. Você conhece o americano Thomas Sowell? Não. Esse cara é um gênio. Minha esposa ouviu a pergunta aqui e disse que tem um livro dele. Pronto, é um gênio. Thomas Sowell. Ele diz o seguinte, rapaz, você pega um negro, aí você dá para o negro, olha, você é negro. Se você é negro, você é vítima, você é isso, você é aquilo outro. O que você está fazendo com aquela pessoa? Está tirando dela a ideia de que ela tem que lutar, ela tem que estudar, ela tem que se preparar. Então você cria pessoas absolutamente escravas do sistema, dependentes do sistema. Só sabem reclamar, se vitimar. Eu sou assim porque a sociedade me colocou assim. Eu sou desse jeito porque a sociedade, porque eu... E é realmente muito impressionante essa questão de dívida histórica, quer dizer,
nascem duas crianças, uma branca, uma negra, as crianças vão brincar, vão sorrir junto, vão... Até alguém botar na cabeça que o tataravô daquele branquinho era dono do tataravô daquele pretinho e agora eles têm que ser inimigos enfim. Que terrível isso, né? A proposta comunista é para escalonar a tensão. É para aumentar a tensão, aumentar o problema, o conflito. Não é para solucionar. Exato. Se for para... Ele não... O esquerdismo não ganha na pacificação. O comunismo ganha no aumento da tensão. Uhum. Então é botar negro contra branco, homossexual contra heterossexual, nordestino contra sulista, e mulher contra homem. Vamos criar... o povo a brigar. E onde é que isso tudo desaparece? Você citou aí logo no começo, Gálatas, onde tudo isso vai desaparecer. Não importa se você é branco, se é preto, se você é mulher, se você é homem, porque aqui não tem escravo, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem judeu, escravo, nem grego. Livre, homem, nem mulher, judeu, nem gentil. Gálatas 3:28. É na igreja. A igreja... no cristianismo, né, que se desfaz todas essas coisas. Então tem que acabar com o cristianismo, que é para esse escalonamento que você falou continuar. Tem que escalonar. Agora, se a igreja barra, aí a igreja é um empecilho. Aí como é que a ideologia comunista faz? E as outras globalistas também, mas o comunismo... Porque o Islã, no Brasil, só não tem ainda um número relevante graças às igrejas pentecostais e neopentecostais nas periferias. Agradeçamos às igrejas pentecostais e neopentecostais das periferias. Uhum. Se não fossem elas, o Islã já tinha tomado conta de tudo, como fez no norte da Europa. Como está preocupando os Estados Unidos têm que se posicionar contra isso. Sim, sim. Entendeu? Agora, o comunismo aqui está invadindo as igrejas. Aí, pessoal, assim, o pessoal diz, né? Eu sempre digo isso. O comunismo é uma ideologia muito ruim. O povo diz, mas, pastor Tasso, será que não há uma compatibilidade? Nenhuma hipótese? Aí eu digo assim, para esclarecer, eu sempre digo isso. Amigo, para ficar bem claro para você, preste bem atenção no que eu vou dizer. O comunismo é uma ideologia do Satanás. Ideologia do Satanás. Então, pode um cristão ser comunista? É a mesma coisa você dizer, pode um cristão ser satanista? Não pode. Não pode. Quem defende o comunismo está defendendo a pauta de Satanás. E eu não preciso nem ir muito longe. O que é que o esquerdismo defende? Aborto. Todo esse pessoal é abortista, antinatalista, antipatriarcalista, feminista, é contra a defesa pelas armas, contra a propriedade. É um horror. O que você diz sobre, por exemplo, essa turma que você estava falando aí do LGBTismo e defender do Hamas, por exemplo? Há duas respostas para isso. Sim. A resposta natural. Eles se alinham pelo viés pragmático de acabar com o cristianismo. Um reflexo disso é o antissemitismo. Todas essas ideologias, elas se unem na luta contra os judeus, os valores judaico-cristãos. Eu estava na Califórnia recentemente. Sim. Eu estava em Los Angeles, estava passando uma passeata lá pró-Palestina. Quando eu fui lá, eu fui ver a passeata, né? Eu fui lá na Rua Azusa, lá, daquela placazinha, aí eu estava ali numa rua perto ali, estava passando a passeata. Sim. Eu fui pró-Palestina, lá vários cartazes pró-Hamas. Hamas, depois que quiser falar sobre Hamas, a gente fala. Vários cartazes pró-Hamas. E várias pessoas que são do grupo LGBTista, pessoas que seriam torturadas e mortas pelo próprio Hamas. Como é que você justifica?
na união pragmática contra os valores judaico-cristãos e, se você, como você é pastor, eu posso falar, porque o âmbito principal de todas as coisas é o âmbito espiritual. Sim. Só se explica a realidade do mundo hoje espiritualmente. Como é que alguém defende o Hamas? O Hamas, em Gênesis capítulo 6, verso 11, as escrituras falam lá que Deus julgou o mundo porque estava cheio de violência. É aquela passagem, Gênesis 6 fala de Noé. Estava cheio de violência, por isso que houve o julgamento da maldade no mundo. Essa violência, quando a gente lê isso em hebraico, né, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, o Novo Testamento é escrito em grego. Quando nós lemos isso em hebraico, a palavra que é traduzida por violência é Hamas. Hamas. O povo diz que é uma sigla em árabe, não sei o quê. Eles inventaram essa sigla, mas na realidade é uma palavra para colocar, é uma tática militar de colocar medo ao opositor. Então, Hamas é violência não apenas contra o próprio homem, mas contra o próprio Deus. E você sabe que a Palestina nunca foi, né, lugar... A Palestina era um lugar em que habitavam cristãos, essência do século I, habitavam árabes, habitavam judeus, habitava todo mundo. Até que houve uma revolta. Em paz. Todo mundo vivia lá. Aí houve uma... Não era em paz, mas não era terra de ninguém. Houve uma revolta dos judeus contra Roma, contra o imperador Adriano. Isso se deu lá pelos anos 132 a 135, século II, e nessa revolta, Roma destrói a revolta judaica e coloca o nome no lugar, para constranger os judeus, coloca o nome lugar dos filisteus, porque eram inimigos históricos de Israel. Aliás, filisteus que nem existiam mais. Os filisteus acabaram historicamente não porque foram disseminados, mas por assimilação. Eles se misturaram com outros povos. Aí, lugar dos filisteus, o Império Romano começou a chamar o lugar de Filistina. Filistina. Só que Filistina com PH virou Palestina. Olha só, a origem da coisa. Tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, Tarsus, ele disse o seguinte, a gente está aqui falando, você disse claramente com todas as letras, assina embaixo, o comunismo é coisa do Satanás. A gente não tem como aceitar uma coisa dessa. Mas aí a pergunta, e o capitalismo? No sistema capitalista, todas as pessoas elas são consideradas na prática iguais? Porque, para quem não sabe, a escravidão foi e é praticada capitalista, né? Surpreso? Pois é verdade, nem sou socialista, né? Aí o indivíduo está dizendo aqui que o capitalismo, talvez aí tenha confundido capitalismo com imperialismo, período, enfim, mas ele disse que é o capitalismo que é responsável pela escravidão. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso aí, eu queria que você depois também falasse. Veja, uma pessoa me fez um comentário parecido quando pegou o livro de Atos e disse que os cristãos tinham tudo em comum e que nada era de ninguém, e que eles vendiam suas propriedades, levavam aos pés dos apóstolos para... E aí ele me perguntou assim, isso aqui é muito mais parecido com o comunismo ou com o capitalismo? Eu fiz nem uma coisa nem outra. Porque eu respondi à pessoa, disse, no capitalismo, se ele tiver um coração ruim, ele vai querer sempre para ele, e não vai repartir com ninguém. E no comunismo ele não tem para repartir, né? Ele não tem para vender e depositar aos pés dos apóstolos. No comunismo ele simplesmente não tem. Tudo pertenceria ao Estado. Mas aí o indivíduo ele quis argumentar de que a visão cristã ela é muito mais comunista, porque todo mundo tem igual e etc. E aí, assim, a gente vai perceber que ao longo da história Deus sempre permitiu que o povo de Israel tivesse terra. Quando o povo de Israel chega ali na região depois do Jordão, vai adentrar a terra, Deus divide a terra, entrega a terra para eles, e eles tinham aquela terra em possessão para eles. E a proposta do capitalismo, eu não quero ser um defensor do capitalismo aqui, né, dizer assim, é a melhor coisa do mundo, porque eu, como vocês somos pastores, sabemos que
a realidade humana, a gente tem talvez o ruim, ou pior ainda, o melhor mesmo vai ser quando a gente estiver na eternidade com Jesus, lá que vai ser tudo perfeito, não teremos mazelas. Por enquanto, aqui nesse planeta, teremos sempre problemas, enfim, mas pelo menos é um regime que te permite hoje sair, deixar de nascer pobre e você estudar, trabalhar, crescer e se tornar uma pessoa bem-sucedida na vida e ter ter os seus recursos, poder dar uma dignidade para sua família, ter dinheiro, poder viajar. Esse regime ele permite. Algumas pessoas já falam assim que o regime capitalista é o regime que escraviza e que é malévolo. Não. Eu diria para você que dentro do regime capitalista tem pessoas que podem escravizar, tem pessoas que, dentro da sua liberdade, podem usar de forma errada o sistema econômico para oprimir outras pessoas. Mas a proposta do capitalismo é essa, ele surge, se você fizer uma busca rápida e definição do capitalismo, não é lá regime que escraviza pessoas, não, é um regime de livre comércio, onde você tem a possibilidade de crescer. Dentro do comunismo, essa possibilidade simplesmente não existe. Existe um grupo bem pequenininho que está lá em cima mandando, e a Revolução dos Bichos deixa isso bem claro. Eu li esse livro com as minhas filhas recentemente. Então, você tem uma classe pequenininha que tem muito dinheiro e o resto todo mundo é igual, mas é igual na miséria. Dentro do capitalismo, tem pessoas que vão usar do capitalismo para oprimir, isso não se nega, mas o problema é do sistema ou da pessoa. E dentro desse mesmo capitalismo, você tem a possibilidade de mobilizar, de mover-se nessa estratificação social aí, de você crescer, de você sair daqui de baixo e crescer, de você adquirir recursos, enfim, com o seu trabalho, com o seu estudo, coisa que não existe essa possibilidade dentro de um momento em que todos são iguais, mas iguais na miséria. E aí alguém chegou para mim, Tassos, e disse assim, não, mas a gente quer defender que todos são iguais, mas iguais, todo mundo ganhando bem, todo mundo sabe, com bastante recurso. Aonde foi que isso aconteceu? Porque eu não conheço nenhum lugar onde isso aconteceu. Onde o regime comunista foi instaurado e todo mundo estava ganhando maravilhosamente bem, sabe? Inclusive quem estava mandando lá em cima. Todo mundo igual. Uau! Nunca vi. O que você poderia dizer para esse rapaz aqui? No sistema capitalista, todas as pessoas são consideradas iguais na prática? E por que não sabe, para quem não sabe, a escravidão foi na prática capitalista. E aí, o que você diz? Primeiro ponto é que essa pergunta decorre de uma falsa dicotomia. Eu estou aqui desde o começo dizendo que o oposto do comunismo não é o capitalismo. Boa. Isso é uma falsa dicotomia. Eu disse para vocês que isso é um dado objetivo, não é o que eu acho, não. É um dado objetivo, não é independente do que você pensa, sua opinião, não. É um dado objetivo. O parceiro comercial número 1 do Brasil é a China. Comunista. Eu não, entendeu? Isso saiu do que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino. Não. O parceiro comercial número 1 do Brasil é a China. Os brasileiros vão para a China para fazer negócios. Lá em São Paulo está cheio de gente estudando mandarim. Para quê? Para fazer negócios. Tinha um médico conhecido que ia para a China, fazia viagem para a China, chegava lá, comprava um bocado de prótese de joelho. Com uma prótese desse, pagava a viagem dele todinha na China. Uau. Então, assim, ainda estão achando que o oposto do comunismo é o capitalismo, sinceramente. Ainda estão achando isso. O oposto do comunismo é o cristianismo. A briga é no campo dos valores. Essa questão infantil de que o capitalismo ou tem capitalismo ou não tem nada, ou tem a desgraça. Ou é capital, ou o sistema da economia é capitalista, ou é uma desgraça. É isso que o comunismo entendeu. Foi isso. Uhum. O comunismo disse assim, rapaz, realmente, se eu for dominar a economia, o país quebra. E só há caridade se houver, a caridade genuína exige o elemento virtuoso da voluntariedade. Se você obrigado a dar, se você extirpa
a voluntariedade, você aniquila todo o elemento de virtuosidade da caridade. Só faz caridade quem tem propriedade. Lógico. O pressuposto lógico da caridade é a propriedade. Eu tenho, então eu posso repartir com você que não tem. Isso. E as maiores instituições de caridade do mundo são as capitalistas. Agora, o que existe é um movimento globalista, que eu chamo de rentismo globalista, que quer, de fato, tornar-se global pela aniquilação das diferenças. Por exemplo, esse movimento quer que um adolescente do México, um adolescente do Brasil, um adolescente dos Estados Unidos seja o mesmo adolescente com as mesmas aspirações para comprar a mesma camisa ou o mesmo tênis. Então, é um movimento também globalista, que se associa ao comunismo quando convém. Uhum. O vice-presidente do Brasil é Geraldo Alckmin. Nós temos um presidente de viés comunista e temos um vice-presidente que é representante de um grupo do rentismo globalista. Então, ou seja, o capitalismo não deixa de estar presente, né? O capitalismo não é uma opção. A opção é eu vou quebrar o país ou não. As leis da economia são como leis da gravidade, são indomáveis. Uhum. Quem era a Venezuela? Tentou dominar a economia. O que está acontecendo com a Venezuela? Quebrou. Olha, tem mais refugiados da Venezuela, que não é um país que está em guerra, do que refugiados da Ucrânia ou da Síria, dois países que estão em guerra. Como é que você pode imaginar você ter mais refugiado de um país que não está em guerra do que de outros países que estão em guerra? Não faz sentido, né? Então, assim, é uma conversa, essa conversa... A retórica cai diante da realidade, né, Excelência? Rapaz, o comunista, ele detesta a realidade, as evidências, os fatos. O comunista, ele detesta, ele olha para a ideia, ele não quer saber se a ideia funciona ou não. É a ideia, é uma religiosidade. É como, por exemplo, um engenheiro. O engenheiro pode ter uma ideia maravilhosa, não pode? Sim. Pode. Mas se ele usar essa ideia para construir um prédio e o prédio cair, essa ideia tem que ser jogada fora. O comunista não, ele fica apaixonado pela ideia, mesmo que o prédio caia. E já caiu, né? Já caiu. Não ficou em pé em lugar nenhum. Pois é. Mas ele quer ficar amarrado com a estrutura que ficou na mente dele. É. Jesus tinha tesoureiro, meu querido. Jesus tinha tesoureiro. Pelo amor de Deus. Pois é. Hein? Olha, essa conversa tá tão boa. Eu nem vi o tempo passar. Agora que eu estou olhando aqui, já a live está com 239 pessoas ao vivo. E 1h12. Queridos, realmente, o que o comunismo tem se tornado, como vocês viram aí, o Tassos, ele historiou de maneira assim precisa, né? Ele mostrou de maneira muito clara, muito evidente, que o comunismo ele surge como uma proposta econômica, não se sustentou. Eu estou aqui resumindo, historiando, traçando o que ele explicou aqui para nós. Surge com a proposta econômica que foi tentar implantar, Lênin já viu que não dava, quebrou, não funcionou. E aí, ao invés de abandonar a ideia, dizer assim, não presta, foram tentar modificar. E aí vem a escola de Frankfurt, que ele explicou, e aí tentando trabalhar na linguagem, tentando trabalhar em outros aspectos, e o comunismo ele foi se desdobrando em vários... Hoje a gente tem aí essas ideologias que muitas delas nem se combinam, nem se harmonizam, mas para lutar contra um inimigo comum dessas ideologias, por exemplo, o LGBTismo, como ele citou aí, Hamas, são coisas completamente incompatíveis, não é? Para que haja uma luta contra o cristianismo, que é a última barreira do comunismo, né? A última barreira do comunismo é o cristianismo e a família. Então, ele apresentou de maneira muito clara aqui para nós como que essas ideologias, apegadas à velha ordem do comunismo, que não funcionou lá atrás, tenta destruir
o cristianismo tenta destruir a família através da linguagem, como ele disse, do jeito que você fala, é do jeito que você pensa, do jeito que você pensa, é do jeito que você age. Então, eu poderia dizer para você, com todas as letras, como disse o Tassos, essa é uma ideologia diabólica, ela surge na mente de Satanás e não tem como, não existe possibilidade de um cristão dizer eu sou cristão e defendo o comunismo. Não há essa possibilidade. São completamente antagônicas, diferentes, dissociadas. É água e óleo, não se mistura, não tem possibilidade. Então, toda pessoa que tenta harmonizar as coisas... É igual um cristão, tá? E eu estava pensando sobre isso aqui, quando você estava falando sobre o feminismo, porque a maioria, os cristãos, naturalmente, eles vão ser contra o aborto, né? E aí a gente estava falando sobre as ideologias feministas, e eu disse para uma moça, como que você pode se dizer feminista e cristão ao mesmo tempo? Porque o feminismo e cristianismo são incompatíveis. E aí ela, não, mas eu só pego as partes boas do feminismo. Mas qual é a parte boa do feminismo? Eu defendo o direito da mulher, eu defendo que a mulher não pode apanhar do homem. Eu digo, mas eu não preciso do feminismo, só da Bíblia já me resolve esse problema aí. Porque a gente tem hoje masculinidade tóxica. Eu já vi você falando sobre isso aí. Existe masculinidade tóxica? Pois é, não existe masculinidade tóxica. Não existe esse termo. Masculinidade é uma qualidade que deve ser buscada pelo homem cristão. Masculinidade quer dizer liderança, proteção, provisão. Se o homem bate numa mulher, ele é um criminoso. Não é excesso de masculinidade. Excesso de masculinidade dá excesso de proteção. Pronto. Estão efeminando os homens na igreja. É outro ataque. Tem homem na igreja usando maquiagem, usando umas calcinhas bem apertadinhas. As calcinhas pega-bode. Sabe o que é pega-bode? Umas calcinhas pega-bode, bem pequenininha, bem apertadinha. Não é cor de homem, porque na visão bíblica, na cosmovisão bíblica, sim, o homem, ao se relacionar com a mulher no casamento, ele tem um papel, ele não é de qualquer maneira. A Bíblia diz que o homem está para a esposa como Cristo esteve para a igreja. Sim. E o que Cristo fez pela igreja foi ter morrido por ela. O homem tem que ser capaz de morrer por sua esposa. Uhum. Um rapazinho que usa maquiagem não morre por ninguém. Então, um dos ataques desses vieses comunistas é a desmasculinização do homem. Os homens hoje estão desmasculinizados. Frouxos. Frouxos. Homens frouxos, sem liderança, aceitando qualquer coisa, sem convicção dos seus valores. E isso é um ataque frontal à família. Homens efeminados, mulheres masculinizadas pelo feminismo. Sim. E crianças desobedientes. É isso que o mundo quer. E é contra isso que nós temos que lutar. Pois é. E é tudo isso aí que o comunismo prega. As pessoas podem dizer assim, não, pastor, vocês falaram aí, mas isso aí não é o comunismo. Sempre vão vir esses argumentos. Eu sei que muita gente vai assistir esse vídeo e vai dizer, mas isso não tem nada a ver com o que Marx falou. Assista, se você pegou daqui em diante, assista do começo, que é para você não perder a live, assista todo, que você vai ver o histórico, como que nós chegamos até aqui. Chegar a dizer, mas não tem um escrito lá de Marx falando sobre aborto, sobre feminismo. Veja a história que você vai ver onde nós saímos e onde nós saímos, não, de onde eles saíram e até onde eles chegaram. Né? Por que chegamos até este ponto? Foram processos. Né? E hoje, infelizmente, por que eu chamei o Tassos para essa live? Ele é pastor, eu sou pastor. Eu chamei ele para essa live porque eu julgo muito importante que a igreja conheça isso. Sabe? Eu não estou falando de denominação, estou falando da igreja cristã. Você é cristão? Você é católico? Você é evangélico? Você é cristão? A igreja cristã precisa se levantar. A igreja cristã ela precisa se posicionar contra essas ideologias. Eu não estou aqui falando de
fulano, né, candidato A, B, mas eu estou dizendo para você que Satanás ele tem infiltrado dentro das igrejas através dessas ideologias, tem usado dos púlpitos das igrejas para pregar isso daí. Eu tenho visto pastores, né, eu tenho visto influencers, pessoas que se dizem cristãs, pregando essas coisas por aí. E como eu estava falando sobre a questão do feminismo, eu estava conversando com a menina e dizendo, minha filha, como é que você pode dizer que você é feminista se você... Ah, mas eu não sou a favor do aborto, não. Ah, não? Não. Aí eu peguei um livro de Bell Hooks sobre feminismo, mostrei para ela lá, tá aqui, ó. O livro diz que não dá para ser feminista e anti-abortista. É por isso, pastor Tassos, que mesmo essas cristãs que se dizem feministas, mesmo estas que você chega e diz assim, olha, não dá para... Não, mas eu sou feminista, eu sou feminista. Você não vai ver uma postagem delas dizendo assim, sou contra o aborto. Elas dizem, quando a gente confronta, ela diz, não, mas eu sou feminista, mas eu não vou aderir a todas as pautas do feminismo, não. Eu sou feminista, mas eu só pego a parte boa do feminismo. Aí, quando tem pessoas defendendo o aborto, eu nunca vi uma dessas, dizendo assim, não, eu sou cristã, peraí, eu sou contra isso aí. Não, elas ficam caladas. Mesmo que elas dizem que são contra. Mas hoje, infelizmente, cada vez mais, tem algumas saindo do armário e já tomando coragem de chegar e dizer, não, eu sou feminista mesmo e sou a favor da liberação, da descriminalização do aborto. Só para você ter uma ideia, eu recebi aqui, eu vou ver se eu acho, uma mensagem de uma pessoa, eu recebi uma mensagem de uma pessoa em que eu fiz um vídeo no meu Instagram falando sobre essa questão do aborto. E essa pessoa, ela mandou uma mensagem para mim, no meu privado, eu não conheço, a tal de Karine, não sei quem é, mas ela veio no meu privado e ela disse o seguinte, preste bem atenção, pastor, ela disse assim, ó, você é pastor, porque eu disse a ela que não deveríamos, um cristão não pode se posicionar contra, a favor do aborto, não dá, um cristão tem que defender a vida. Ela disse assim, você é pastor, se você fosse profissional da área da saúde, você teria uma outra visão. Afinal, não é você que irá pagar as contas dessa mãe, não é você que irá passar por uma gestação muitas vezes de alto risco. O aborto não é fácil, seja ela uma escolha ou não, mas quem tem que decidir isso é uma mulher e não um homem. Eu vejo, pastor Tassos, vários erros aqui. Primeiro que ela diz assim, você é um pastor, se você fosse profissional da área de saúde, você teria outra visão. O que ela já coloca aqui? Que os profissionais da área de saúde têm uma visão diferente. Quando, na realidade, não existe essa generalização. Eu posso citar 100 profissionais da área de saúde que são contra o aborto. Mas ela generalizou aqui dizendo para mim, você é pastor, se você fosse profissional da área de saúde, você teria outra visão. E o que dizer dos tantos profissionais da área de saúde que são contra o aborto, que são cristãos? Às vezes nem cristãos, eu conheço ateus que são contra o aborto. Porque não precisa você ser necessariamente cristão para ser contra o aborto. Agora, espera-se que um cristão seja, né? Porque é um cristão. E aí ela também diz aqui, afinal, quem vai pagar as contas dessa mãe? Quer dizer, a solução para uma mãe que vai ter uma criança e talvez não tenha condições de pagar os cuidados daquela criança, enfim, dar uma boa educação, a solução é tirar, é matar. Se você cogitasse a possibilidade de dizer assim, olha, quem está dando mais gasto hoje não é o seu filho que já nasceu, então tira ele e tem o... Não, mas aí não pode. E aí você tem a visão de que o canal vaginal acaba sendo o que dá o status de ser humano para uma pessoa. Quer dizer, está dentro da barriga, não passou pelo canal vaginal, então pode tirar. Saiu da barriga, pronto, aí agora é um ser humano com todos os direitos. Isso é um absurdo. Né? É um absurdo. O aborto é um nome, quase que um eufemismo para assassinato intrauterino. E agora já querem chamar de direito reprodutivo. Mudou a linguagem, né? É a linguagem. A pessoa que não quiser ter o filho, quiser criar o filho, no Brasil você pode dar para adoção. Não é crime. Uhum. A criança nasce, você dá para adoção. O valor da criança é independente do desejo da mãe. Não é o fato da mãe não querer a criança que torna a criança um objeto descartável, que pode ser assassinado. Uhum. Outra coisa importante de se ver, né? Que o aborto, a mãe que provoca o aborto, ela não soluciona o problema. Uhum. Ela passa a vida toda lutando com questões de
culpa, depressão, dificuldade de relacionamento com os outros filhos, dificuldade de relacionamento com o marido, o parceiro. Uhum. Então é falsa a ideia de que o aborto soluciona o problema, não soluciona. A mãe pode ter a criança e dar para adoção. Pois é. Mas na cabeça de algumas pessoas, a única solução possível é a morte. A única solução possível é a morte. Eu vi até um vídeo, até refutei um vídeo de um religioso, da igreja bem conhecida aí do Brasil, onde ele dizia, eu sou a favor do aborto. Quem quiser ficar contra mim, que fique. Né? O líder da Igreja Universal, ele falou isso de púlpito. E ele disse que ele é a favor do aborto porque isso acabaria com a violência. Segundo ele, por que tem tantas pessoas violentas, tanto bandido, tanta pessoa? Porque nasce, não tem condição de criar e vai para o mundo da criminalidade. Quer dizer, olha, quantas pessoas que nascem na periferia e não se tornam bandidos, né? Quantas pessoas são transformadas pelo evangelho também? Então, assim, a solução, o assassinato é solução? Então, se resolve muitos problemas. Superpopulação carcerária, mata metade dos presos, né? Mas isso aí não, porque tem os direitos humanos. Agora, o direito humano parece que só assiste quem já nasceu. Né? É terrível. O mundo está de cabeça para baixo. Eu queria mostrar aqui, Excelência, enquanto você estava falando, eu estava pesquisando, porque aquilo que você falou, eu vou me aproximar da câmera aqui para mostrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. A terra se encheu de... Tá aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir aqui. Violência. Eu gosto muito da língua hebraica, tá certo? Eu gosto muito da língua hebraica. E aqui você tem um het com um kametz embaixo, um men com outro kametz embaixo, e aqui um samer, que é a nossa letra S. Literalmente você vai ler aqui, ó. Hamas. Hamas. Aqui embaixo tem a tradução, você pode acompanhar aí. Violência, tá certo? Violência. Então, o que o pastor falou aí sobre o Hamas ser a violência, tá aqui. Não sei se deu para enxergar aí quem está acompanhando na tela, mas se você quiser, depois eu posso tirar uma foto, quem tiver curiosidade, ou você mesmo pode pesquisar aí na internet. De fato, está aqui, a palavra é essa mesma. Pastor? Várias aparições de Hamas no Antigo Testamento, violência contra Deus, violência contra o homem, o pior tipo de violência que existe, maldade perversa. É chamado, tem esse nome aí. Curiosamente, eles colocaram esse nome no grupo deles, né? Curiosamente, né? Para não dizer o contrário, né? Pois é. Foi direcionado, né? Olha, eu queria te agradecer muitíssimo por essa entrevista, te agradecer muito, porque foi de um aprendizado assim incrível para mim, tenho certeza para as pessoas que nos acompanharam até aqui. Agora estamos com 253 pessoas ao vivo. E eu queria que você trouxesse as suas considerações finais e depois disso a gente encerraria a nossa live. Vou colocar você só na tela, tá? Não, fica aí. Tá bom. Rapaz, o que eu tenho a lhe agradecer pelo convite, né? E o que eu tenho feito muito assim é tentado conclamar a Igreja do Senhor para um posicionamento. Nós não podemos achar que estamos aqui por acaso, né? Após nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, nós continuamos aqui para que levemos à frente a nossa missão. Existe uma missão a ser realizada, para que mais e mais pessoas possam conhecer do reino de Deus, do Jesus Cristo verdadeiro, e possam entregar sua vida ao Senhor. E essas ideologias têm afetado fortemente a igreja. Faz parte da nossa teologia pública, faz parte da nossa apologética cultural, nos posicionarmos contra o comunismo, que é diabólico, é satânico. Tem destruído famílias, destruído igrejas de dentro para fora. Não podemos aceitar pessoas com esses vieses ideológicos em posições de liderança na igreja, não podemos, muito menos nos ministérios infantis. Presta atenção, povo. Repete isso aí, Excelência, por favor. Não é uma questão de lógica. Você vai colocar o lobo para tomar conta das crianças? Nós não podemos. Temos que nos posicionar. Ah, pastor, eu vou ser perseguido. É claro que vai. Bem-vindo. Mais cristãos foram mortos no século XX em razão de sua fé do que nos 19 outros séculos somados.
Nós somos chamados para estar na contramão do mundo. Nós somos chamados para proclamar a verdade no mundo que celebra a mentira. Somos chamados para levar esperança no mundo que está zigue-zagueando, sem saber para onde ir, desesperado. Então, temos um chamado, nós temos uma missão. A Igreja do Senhor é o lugar em que haverá a esperança de solução. Governo é importante, isso é importante, aquilo é importante, mas a saída é a Igreja do Senhor. Então, vamos nos posicionar, vamos ter coragem. C.S. Lewis diz que nós somos um exército em território ocupado. Imagine aí um bocado de soldado frouxo nesse exército. Sem coragem, nenhuma outra virtude subsiste. Coragem é a porta por meio da qual todas as demais virtudes hão de passar. A coragem, como já se dizia, é o estado de qualquer virtude no momento da decisão. Se você não tiver coragem, nada subsiste. Tem que ter coragem, confiar no Senhor e ir para frente. Josué foi atravessar o rio lá, você imagine. Se fosse hoje em dia, o povo ia perguntar: Josué, tem boia? Tem colete salva-vida? Deixar dessa coisa, entendeu? Precisa de homens verdadeiros, corajosos, homens que levam à frente o que Deus quer que eles façam, que todos nós façamos. Então, minha palavra é de conclamar a Igreja do Senhor para um posicionamento. Amém. Posicionamento. Existe uma articulação de descristianização do Ocidente. Antes do cristianismo era só barbárie. Presta atenção. Antes do cristianismo, a humanidade era só barbárie. A Grécia, em Esparta, se jogavam fora as crianças que não atingiam aqueles requisitos físicos que eles queriam. A cruz para Roma era como um outdoor, proclamando o poder de tortura e morte sobre quem eles quisessem. É no cristianismo que tudo isso se transforma. É graças ao cristianismo, aos valores judaico-cristãos, que nós fizemos a civilização mais importante e mais livre da história da humanidade, que é a civilização ocidental. Aí vem com esse multiculturalismo que toda civilização é igual. Que conversa é essa? Nós temos a melhor, mais livre e mais importante civilização da história da humanidade graças às conquistas do cristianismo. Roma, Grécia, Babilônia, ninguém tinha hospitais, não. É no cristianismo que tem hospital. Antes do cristianismo, o infanticídio é a marca da civilização antiga. Aí você pega o livro de Dash, diz não deve se cometer infanticídio. Então vamos ver as coisas como são. Vamos ver as coisas como são. É graças ao cristianismo que nós temos a possibilidade de liberdade. Inclusive, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas, a princesa da Saxônia, dizendo que todos deveriam ser livres para ensinar com base em qualquer livro, incluindo a Bíblia. Então, o Estado laico é graças ao cristianismo, é graças ao Estado laico que o Estado não deve se meter na igreja. A igreja tem de se posicionar, defender os seus valores e não ser absolutamente carcomida de dentro para fora por esse câncer que se chama comunismo e toma a roupagem na igreja evangélica de teologia da missão integral e na igreja católica de teologia da libertação. Vamos nos posicionar. Então, agradeço mais uma vez, pastor, me coloco à disposição sempre que quiser. Estou à sua disposição. Aqueles que nos ouvem, se quiserem me seguir nas redes sociais, muito do que eu falo, eu coloco no Instagram. Tassos Licurgo. Você bota lá, segue lá. Meu canal do YouTube também tem algumas coisas. É Licurgo, então você bota meu nome, Tassos Licurgo Geral, lá que aparece um bocado de coisa. Que Deus abençoe poderosamente, pastor, o seu ministério, a sua família. Abençoe essa sua dedicação, né, nas redes sociais, que cada vez mais possa atingir mais e mais pessoas e Amém. Que poderosamente o Senhor possa derramar as suas bênçãos para que a obra dele seja feita por meio Amém. Da sua vida. Muito obrigado, viu? Amém. Eu que agradeço, Tassos, pastor Tassos, muito bom, muito bom. Eu sabia que ia ser assim excelente. Agradeço de coração por ter aceitado esse convite. E você que acompanhou até aqui, eu deixei as redes sociais, você viu ali, você pode se inscrever lá na página dele, no Instagram, enfim. E compartilhe esse vídeo,
eu tenho certeza que ele é necessário. Ele é necessário. Compartilhe com aquele seu amigo da igreja. São instruções preciosas para este tempo que nós vivemos, tá bom? Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.